Epa. Ok? Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Então vamos lá, vamos falar do tratamento da hiperplasia prostática benigna. É bem tranquilo, são 2 grupamentos praticamente que a gente utiliza, certo? Qual que é o objetivo da farmacoterapia? O objetivo é isso aqui, ó, aliviar as manifestações clínicas. Qual que eram as manifestações clínicas? Nictúria, noctúria, né, tenesmo, a dor, a dificuldade de urinar, né, o jato fraco, esses que são sintomas obstrutivos, tá bom? E tentar o quê? Atuar também corrigindo algumas complicações no crescimento prostático. Aqui, moçada, eu já tenho que deixar claro que tem 2 grupamentos aqui, os alfa, bloqueadores, e os inibidores da 5-alfa redutase. Isso aqui vai estar relacionado mais o quê? Com as manifestações clínicas. Tá bem? Enquanto que os inibidores da 5-alfa redutase vai estar relacionado mais com o crescimento prostático. É claro, e esse medicamento aqui, ele não faz milagre. Dependendo do tamanho da próstata, não tem jeito, aí é cirurgia. Ok? E inicialmente se tenta o quê? A terapia isolada, para depois, no final, aí sim, tentar trabalhar o quê? A farmacoterapia associada, tá certo? Então é isso, manifestações clínicas, os bloqueadores alfa-adrenérgicos. Crescimento prostático, aí nós vamos tentar trabalhar com os inibidores da 5-alfa aromatase, ok? Dos alfa-bloqueadores, aí nós temos a doxazosina, que não é tão seletiva, ela não é tão seletiva assim. E temos a tansulosina, que é alfa-seletiva, alfa-1 seletiva. Ok? Aqui está a respectiva dosagem. E temos ali também a finasterida e a dutasterida. A finasterida ela é seletiva, enquanto que a dutasterida não é tão seletiva assim não. Ok? Então, em cima dos sintomas urinários, ou seja, ele é em cima daquele questionário da Organização Mundial de Saúde que estabeleceu, se estabelece a hiperplasia se ela é leve, se ela tem sintomas moderados ou se tem sintomas severos. Sintomas leves, vai fazer apenas o quê? O acompanhamento. Ok? Só faz o acompanhamento. Tá bem? Se os sintomas são moderados a severos, ou seja, maior que 8, naquela escala do questionário, vai se trabalhar então a terapia medicamentosa. Tá bem? Podendo ser usada isoladamente ou em associação. Tá bem? E se o procedimento, se os sinais e sintomas da hiperplasia estão severos, de acordo com a escala, aquele questionário, aí sim, aí vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com procedimento cirúrgico. Ok? Vai trabalhar com procedimento cirúrgico. Ou seja, em cima dos sinais e sintomas se trabalha toda a terapêutica farmacológica e a terapia, o que? Não farmacológica, que seria cirúrgica. Vamos falar então dos alfa-bloqueadores. Aí nós temos então a doxazosina, que não é tão seletiva, é alfa-1. Tá bem? Mas não é tão seletiva, enquanto que a tansulosina é alfa-1A seletiva. Bem? Como é que atua
os alfa-bloqueadores, ou seja, eles vão competir, antagonismo competitivo, vão competir com quem? Com a noradrenalina. Tá bem? Impedindo que se ligue o quê? Nos receptores alfa. Tá certo? Lembrando que eu tenho alfa 1, alfa 2, e aí depois nós vamos ver os subtipos do alfa 1. Mas o mecanismo básico é isso, compete com a noradrenalina pelos receptores alfa-adrenérgicos. Consequentemente, relaxam o músculo liso prostático e os esfíncteres uretrais. Consequentemente, diminui a resistência do fluxo, né? E aí favorece o quê? Favorece a melhora dos sintomas obstrutivos. Vamos lá agora. Eu sempre falo para vocês, é importante a compreender os tipos de receptores adrenérgicos, né, os muscarínicos, assim como a distribuição deles, porque senão não compreende a farmacoterapia. Então, eu tenho receptores alfa, tenho receptores beta. Aqui, por enquanto, não interessa o beta. Nos receptores alfa, eu tenho alfa 1 e alfa 2. Alfa 2 normalmente está pré-sináptico, ainda aonde? Sistema nervoso central, está relacionado com a liberação, é um autorreceptor. Tá bem? E aí tem na insulina, mas ele é mais central, tem a relação dele lá com a insulina. O que interessa para nós é receptores alfa. Alfa 1. O alfa 1 ele tem subtipo alfa 1A, B e D. Tá bem? Alfa 1 está encontrado principalmente o que? Na próstata. O alfa 1B ele é encontrado na próstata e nos vasos sanguíneos. Aí você, ou se está nos vasos sanguíneos. Eu já começo a pensar em ação dele cardiovascular também. E o alfa 1D está relacionado o quê? Nos vasos sanguíneos. Ok? Já vamos colocar aqui, ó. A tansulosina ela é mais seletiva. Por que ela é mais seletiva? Porque ela atua nos receptores alfa 1A. Enquanto a doxazosina, estou falando bem os principais, né? A doxazosina, ela bloqueia tanto o alfa 1A como o alfa 1B. Então ele tem um maior efeito também cardiovascular, do contrário da tansulosina. Mas ambas têm cardiovascular, mas principalmente o quê? A doxazosina. Tá bem? Tá lá. Como é que eles atuam? Bloqueando os receptores alfa. Diminui a concentração de cálcio. Não é isso? Não interage cálcio com a modulina. Não ativa a miosina quinase cadeia leve. Promove o relaxamento da musculatura lisa e também dos esfíncteres. Tá bem? Repete, por favor. Como é que age o bloqueador? Ó, bloqueador alfa-adrenérgico. Vai competir com quem? Com a noradrenalina. Por quem? Pelos receptores alfa. Os receptores alfa eu tenho receptores alfa 1A e alfa 1A e 1B. Ok? Então ele vai competir, consequentemente, não vai ativar a fosfolipase C, diminui a concentração de cálcio intracelular no músculo liso e nos esfíncteres, não tem interação cálcio-calmodulina, não ativa miosina quinase cadeia leve, não fosforila a cabeça de miosina, você tem o quê? Relaxamento do músculo liso. Tá bem? Relaxamento do músculo liso. Tá certo? Lembra que eu falei que é importante entender o reflexo da micção? Né? Então, de novo. Então, eu tenho receptores na parede, no epitélio e na parede do músculo liso. Quando ocorria distensão, eu tinha o quê? Um estímulo que era conduzido pelo nervo pélvico até a medula, da medula até o quê? Até a ponte, especificamente do centro da micção, onde ativava o centro da micção, certo? E esse estímulo era retransmitido ao córtex, onde dava ciência para você conscientemente que a sua urina, que sua bexiga estava cheia. Ok? Automaticamente, na ponte,
descia o quê? Descia estímulos parasimpáticos, a sua facilitação cortical apenas iria o quê? Iria inibir relaxar o esfíncter externo. Relaxando o esfíncter externo facilitaria o quê? Facilitaria o fluxo. E a atividade parasimpática, através dos nervos pudendo, iria estimular, através dos receptores muscarínicos, a contração da bexiga e o relaxamento do esfíncter, o quê? O relaxamento do esfíncter interno. Consequentemente, você iria urinar. Tá bem? Muito bem. Tranquilo. Para você reter urina, como é que era o estímulo? Bom, para reter urina, você teria o quê? Uma inibição cortical, que iria contrair os esfíncteres externos, para você manter, e atividade simpática, na qual iria estimular os receptores beta-adrenérgicos do músculo liso, ou seja, do músculo detrusor, relaxando o músculo detrusor, ok? E atividade adrenérgica, o quê? Atividade adrenérgica também, sistema nervoso simpático, ativando o receptor do esfíncter. Então, você iria o quê? Contrair o esfíncter interno, consequentemente, você iria reter a urina. Tá bem? Reter a urina. Aonde que entra aqui a medicação sintomática? Entra aqui, ó. A próstata aqui. Eu tenho receptores alfa aqui. Então, uma ação dela é o quê? Relaxar o músculo liso prostático. E outra ação dos bloqueadores alfa-adrenérgicos é essa, ó. Bloquear o receptor alfa localizado também no esfíncter interno. Se você bloqueia ele, o que que acontece? Você relaxa. Se você relaxa, você facilita o quê? Facilita a saída da urina. Tá certo? Então, ele tem duas ações. Uma ação é no músculo liso prostático, também nos receptores alfa, bloqueando ele, quando eu falo bloqueando os receptores alfa, relaxando o músculo liso prostático. E outra também é relaxando o esfíncter interno. Relaxando o esfíncter interno, estou bloqueando, gente. Relaxando o esfíncter interno, consequentemente, você facilita a saída de urina. Tá bem? Ok? Então tá lá. Uma coisa é, aqui tem receptores alfa. Tá bom? Aqui você tem esfíncter. E aqui você tem esfíncter. Tá bem? Aqui o esfíncter o quê? Aqui o esfíncter interno. Então, os bloqueadores alfa, o que eles fazem? Bloqueiam. Aqui e aqui. Então, relaxa o músculo liso prostático, mas ele não vai interferir com o volume, ou seja, o tamanho da próstata, e relaxa o esfíncter interno. Consequentemente, facilita o quê? Facilita a saída da urina. Certo? Então, aí, melhora a dificuldade da micção, melhora o jato de urina, diminui a retenção urinária, consequentemente diminui a infecção, diminui o gotejamento, certo? Diminui o tenesmo, que é a sensação incompleta de esvaziamento da bexiga, ou seja, melhora as manifestações obstrutivas, mas não interfere com o quê? Com o tamanho da próstata e o volume da próstata. Tá certo? Então tá lá. Então, e é rápido, ó. É rápida. Melhora os sintomas a questão de dias. Só que não influencia no tamanho da próstata. Tá bem? Muito menos o valor do PSA. Não interfere com o valor do PSA. Tá bem? Ele apenas o quê? Relaxa os receptores alfa 1 especificamente, relaxando o músculo liso prostático, porque ele
compete, né? Então bloqueia. Então ele relaxa o músculo liso prostático e relaxa o esfíncter interno. Consequentemente, facilita a saída, né, e o fluxo da urina. Tá bom? Então tá lá, ó. Os alfa-adrenérgicos, eles não influenciam no volume da próstata, ou seja, no tamanho dela. O efeito é rápido, 2 a 4 semanas. Ele não vai interferir com o PSA. Causa disfunção sexual? Pode até causar, mas bem ameno. Tem efeitos hipotensores, lembra? Tem receptores alfa, tá bem? Alfa 1. Certo? Esse receptor alfa 1 está presente também onde? Na próstata, está presente nos vasos. E aí, ó, a ação dele nos vasos. Então aí tem efeito hipotensor, principalmente a hipotensão ortostática. Tá bem? Aí os fármacos mais usados, tansulosina, né, é mais utilizado porque tem menos reação, mais seletivo. Enquanto os inibidores da alfa, 5-alfa redutase, ele vai influenciar já no tamanho da próstata, porque vai estar diminuindo a dihidrotestosterona, consequentemente, diminuindo os fatores de crescimento. Demora de 6 a 12 meses para diminuir o tamanho prostático. Influencia no PSA, causa muita disfunção, porque vai estar falando com hormônio, né? Então vai diminuir a dihidrotestosterona, vai diminuir indiretamente a testosterona, então vai diminuir o libido, então está falando de atividade hormonal. Só que também não tem efeito hipotensor, certo? Tudo bem. Então, quais são as reações adversas? Ó, mais pronunciado com o quê? Com a doxazosina, porque ela não é totalmente seletiva. Então, alfa 1, tá bem? A doxazosina não é seletiva, enquanto que a tansulosina já é mais seletiva. Então, de maneira geral, quem vai pronunciar mais efeitos cardiovasculares? A doxazosina. Ok? E a tansulosina vai ter efeito cardiovascular? Vai, mas em menor do que quando comparado. Então, eu tenho hipotensão ortostática, quando o paciente levanta, lembra? Baroreceptores, seio carotídeo, eu tenho atividade simpática. Se está bloqueado os receptores alfa, eu tenho, às vezes, pode ter apresentado tontura no levantar muito rápido. Taquicardia reflexa, tontura, que seria as vertigens, propriamente dito, e a disfunção sexual. Menor do que os inibidores da alfa-5 redutase, mas pode apresentar também. Ok? Então tá lá. Tem diferença no perfil de segurança? Tem, né? Principalmente a tansulosina tem menor probabilidade de desenvolver hipotensão ortostática, como eu falei, porque ela é mais seletiva. Porém, ela tem maior probabilidade de desenvolver o quê? Ejaculação retrógrada. Tá certo? Ejaculação retrógrada. Como é que faz? Um EAS. Simples EAS, você verificar a presença de espermatozoide lá, né? Você vai verificar que ele está tendo o quê? Ejaculação retrógrada. O que seria ejaculação retrógrada? Ele não consegue ejacular totalmente, ou pelo menos diminui. Tá bem? Não consegue ejacular, ou diminui o volume de ejaculação, ou até mesmo para, né, ejacular. Ele tem ejaculação que chama de ejaculação seca. Tá bem? Como detecta? No próprio exame de urina. Faz o exame de urina, se detectar a presença de espermatozoide, realmente está tendo ejaculação. Mas já é um perfil de reação adversa já esperado. Com quem? Com a tansulosina. Então, ela causa menor efeito cardiovascular, mas ela causa maior probabilidade de desenvolver ejaculação retrógrada. Certo? Só que ela tem um probleminha, principalmente, né? Ela tem menor efeito cardiovascular, mas também agora, devido à sua seletividade, tá bem? No alfa, receptores alfa 1, ok? Devido a essa seletividade, ela causa o que nós chamamos ali de síndrome da íris flácida.
Por quê? Ela promove o quê? Flacidez do estroma da íris, prolapso, né? Ou colapso durante a cirurgia. Então, o médico vai operar, de repente, a íris prolapsa. Tá bem, ó? Ok? Causa má dilatação na pupila. Então, é caracterizada essa síndrome por flacidez do estroma da íris, propensão para o colapso de íris durante a cirurgia e a má dilatação da pupila. Por isso, o paciente, quando vai fazer a cirurgia de catarata, que está utilizando a tamsulosina, é importante ele parar pelo menos de 2 a 3 semanas antes da utilização dela, para que não tenha complicações no ato da cirurgia. Tá bem? Então tá lá, ó. Relaxa, né, a musculatura da próstata, do músculo liso, né? Mas também relaxa a musculatura da íris. Tá bem? Então, pelo menos 1 a 2 semanas antes, parar de utilizar. E o que eu vejo, assim, essas cirurgias, né? Eu falo que Deus cuida também, né? Porque essa cirurgia... Quem que vai fazer cirurgia de catarata? É um paciente adulto jovem ou um paciente idoso? Paciente idoso. Paciente idoso, sexo masculino, a tendência é desenvolver o quê? Naturalmente, desenvolver hiperplasia prostática benigna. E às vezes ele está utilizando. E nessas cirurgias que são realizadas aí, abre aspas, né? Por esses institutos aí que querem ajudar a população, às vezes não tem aquela anamnese completa, ou não tem o farmacêutico também verificando isso aí previamente, né? E aí pode acontecer isso aí. Então, às vezes, muitas complicações que às vezes acontecem nessas cirurgias de catarata, às vezes é devido até à utilização da tamsulosina, né? No paciente que está utilizando hipertrofia, tem o quadro de hipertrofia prostática benigna, e nem se sabe, né? Nem se sabe. Tá bem? Então, a gente deixa esse alerta aí, a prescrição, certo? Os bloqueadores alfa-DNS são bem absorvidos, tá bom? Mas eles devem ser ingeridos com o alimento, tá? Ele tem uma melhor eficácia se com o alimento. Por isso, preferência o quê? À noite, né? No jantar, a administração deles. Tem um tempo de meia-vida de 8 a 22 horas e um pico de 1 a 4 horas, tá bem? Então, eles são biotransformados pelo citocromo P450. Então, qualquer fármaco que venha inibir o citocromo ou estimular o citocromo P450 vai influenciar no tempo de meia-vida dos bloqueadores alfa-adrenérgicos. Se inibir, aumenta a concentração. Se estimular, diminui a concentração e diminui o efeito. Tá bem? Se for indutor enzimático. Então, tem que estar atento aqui à interação medicamentosa aqui. Tá bem? E aí, eliminado por conjugação via renal. Então, tá lá. Fármacos que inibem citocromo P450 pode aumentar a concentração da tamsulosina. Fármacos que induzem o citocromo P450 pode diminuir. Então, aqui aumenta as reações adversas. Aqui, diminui o efeito. Tá certo? Diminui o efeito. Ok? Chegamos agora nos inibidores da 5-alfa-redutase. Qual que é o mecanismo básico dele? Impedir a conversão. Tá certo? Impedir a conversão de testosterona a dihidrotestosterona. Ok? Tem 2 tipos de isoenzimas. Né? Tem 2 isoenzimas. Uma em menor, tipo 1, em menor quantidade na próstata, e outra, tipo 2, que é o que interessa para nós, maior quantidade na próstata. Então, isso aqui é o alfarmacológico, tipo 2. Certo? Tipo 2. Ok? Nós temos 2 medicamentos aqui, a finasterida e a dutasterida. Então, lembrando, isso aqui é mais seletivo, essa aqui é não seletiva. Okay? Então, é só a gente lembrar direitinho como que ocorre.
processo, fator liberador de gonadotropina estimula o quê? A hipófise a liberar LH e FSH, vai estimular quem? O testículo, as células de Leydig, a produzir a testosterona. A testosterona, depois pelo estroma prostático, é convertido em quê? Dihidrotestosterona. E aí interfere com a transcrição, aumentando o quê? Os fatores de crescimento, aumentando o tamanho da próstata. Então tá lá, do mesmo jeito, a testosterona, aí depois a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, ligando-se no receptor nucleofílico e interferindo com o quê? Com a transcrição. Tá bem? Com a transcrição. Qual que é o objetivo nosso aqui? A finasterida é impedir o quê? A conversão de testosterona em dihidrotestosterona, inibindo a enzima 5-alfa redutase. Então tá lá. Inibindo a 5-alfa redutase, diminuindo a produção de dihidrotestosterona. Esse é o objetivo. Ok? A mesma coisa, né? Hipotálamo, hipófise, LH, certo? Testículo, células de Leydig, transformando o quê? Produzindo testosterona. E depois no estroma prostático, a testosterona é convertida em dihidrotestosterona, pela 5-alfa redutase. A finasterida vai lá e inibe a enzima. Diminui, entendeu? A produção da dihidrotestosterona. Certo? Mais uma vez, a testosterona é produzida, depois ela é convertida em dihidrotestosterona, que é 10 vezes mais potente que a própria testosterona. Ok? A dihidrotestosterona, o que ela faz? Aumenta o fator de crescimento. Então, os inibidores, o que eles vão fazer? Vão inibir a 5-alfa redutase do tipo 2, consequentemente diminui a dihidrotestosterona, diminui a produção dos fatores de crescimento. Ok? Mecanismo bem simples, bem básico. Lembrando então, tem o tipo 1 e o tipo 2. A finasterida ela é mais seletiva na tipo 2, que tem a maior quantidade na próstata, enquanto que a dutasterida é não seletiva, ela atua tanto na tipo 1 como também na tipo 2. Tá certo? E o que ela vai fazer então? Como eu diminuo a quantidade de dihidrotestosterona, vou também diminuir a quantidade do quê? Diminuir os fatores de crescimento. Então, a tendência é o quê? Diminuir o volume prostático. Ok? Então, relaxa apenas. O alfa-adrenérgico relaxa a musculatura e relaxa o esfíncter. Enquanto que a diminuição da dihidrotestosterona vai diminuir o quê? O tamanho, o volume, menor tamanho. Certo? A dutasterida, ela não é seletiva, enquanto que a finasterida é mais seletiva. Então, consegue ter uma ação, né? Uma diminuição dos níveis intraprostáticos, né? Em torno de 70% a 90%. Consequentemente, vai diminuir o volume em torno de 20%. Então, olha só, não faz milagre também, né? Diminui em torno de 20%. E o PSA aproximadamente em 50%. Então, diminui também a produção do PSA. Certo? Segura o menino aí. Ok? Então, observe que a farmacoterapia, ela também tem as suas limitações. Ela não consegue regredir totalmente a próstata. Por isso que aí a necessidade cirúrgica. No caso do 5-alfa redutase, a alimentação não interfere, diferente dos alfa-adrenérgicos, que é melhor, né, com alimento. Amplamente ligadas às proteínas plasmáticas. Eles são biotransformados também pelo citocromo P450. Tem um tempo de meia-vida de 6 a 16 horas. A eliminação terminal da dudasterida é em torno de 5 semanas, porque demora para ser eliminado, né? E eliminado.
e se observa até fragmentos dela, ou traços dela, até 6 meses após o tratamento. Tá bem? São biotransformados, mas apesar disso, são raras as interações medicamentosas. Tá bem? Um detalhe, uma associação incoerente é o paciente estar utilizando um inibidor da 5-alfa-redutase e utilizar a testosterona. Aqui eu tenho o quê? Um antagonismo, né? Tem um antagonismo de ação. Então, se está utilizando 5-alfa-redutase, não tem como fazer o quê? A reposição de testosterona. Você pode até repor a testosterona, mas sabe que vai diminuir o efeito de quem? Da 5-alfa-redutase. Tá certo? Entenderam isso, né? Porque como é que você vai fornecer testosterona e depois inibir? Então você diminui o efeito da 5-alfa-redutase, né? Isso ele vai ter que impedir a conversão em maior quantidade. E ao mesmo tempo, a testosterona que você precisava do nível plasmático também vai diminuir o efeito. Então aqui eu tenho uma ação aqui, antagônica entre os dois. Tá bom? Professor, só para complementar essa informação, então a testosterona ela pode ser usada como terapia também? Pode ser utilizada, em algumas situações pode ser. Quando, por exemplo, não tem indícios de, vamos dizer assim, malignidade, né? Pode até ser utilizado, tá bem? Ou naturalmente quando o homem necessita, porque também tanto o homem como a mulher, às vezes dependendo se dose os hormônios, há necessidade de reposição, porque para o homem, para a mulher, o estrogênio é importante que ela mantenha a formosura, é isso? Para o homem, a testosterona. Então chega a partir dos 40, a tendência é diminuir mesmo a produção, diminui naturalmente. Tem pessoas que não, né? Muda muito de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que não, mas tem pessoas que diminuem a testosterona. Aí o médico vai tentar o quê? Fazer a reposição hormonal da testosterona. Não, sua testosterona está baixa, tal, né? E vai repor. Aí como é que você vai repor se você está impedindo né? Utilizando o inibidor de 5-alfa-redutase? Então você vai diminuir tanto o efeito da testosterona, não vai obter o efeito desejado da testosterona, eu estou impedindo a conversão, e ao mesmo tempo também vai diminuir o efeito do 5-alfa-redutase, né? Porque ele vai ter que impedir a conversão uma concentração maior de testosterona, tá certo? Então dessa forma, né, não se deve utilizar. Não é a palavra certa assim, não é recomendado utilizar. Porque o objetivo não é tentar diminuir o volume prostático. Ele não faz milagre, em torno de 20%, pode até arredondar, né? 20% a 30%. Se você está utilizando a terapia hormonal com a testosterona, consequentemente você não vai conseguir reduzir o máximo, né, do 5-alfa-redutase ali. Correto? A não ser que seja curto prazo, por um período mais curto, né? Aí sim você pode estar utilizando. Entendi. É que eu associei a questão do aumento da 5-alfa-redutase em função da diminuição da testosterona, né? Então, a partir do momento que você repõe a testosterona, eu não sei até que ponto isso poderia voltar a inibir a enzima, né? Esse foi o pensamento que eu tive. Entendi. Repondo, você vai diminuir a expressão da 5-alfa-redutase, mas dependendo da hiperplasia, a expressão já está descontrolada, vamos dizer assim. Entendeu? Aí ela continua a aumentar a expressão. O tecido continua a aumentar a expressão, aí não tem o que fazer. Entendeu? Então, por isso que a partir dos 40 anos é importante começar a fazer o acompanhamento da próstata. Não tem como. Tá bem? Então, tá lá. A finasterida ela é mais seletiva, né? A tipo 2, que está a maior concentração na próstata. E aí, é claro, tem menor reações adversas. Quais são as reações adversas dos dois, né? Tanto da finasterida como a do dasterida? Disfunção sexual, a gente já até sabe impedindo a conversão da testosterona. Diminuição do libido também. Ejaculação tardia e pode levar a um quadro, às vezes, de ginecomastia. Tá bem? Ginecomastia. Tá certo?
Eu tenho a 5-alfa redutase e eu tenho a 5-alfa aromatase. Tá bem? Seria assim, ó, 5-alfa aromatase. Está presente mais na mulher, aí ela pega a testosterona e transforma em estrogênio. Mas também pode ser expressa também no homem, e aí pode levar um quadro, às vezes, ao invés de produzir dihidrotestosterona, né, essa 5-alfa aromatase começa a produzir estrogênio. E aí, às vezes, leva um quadro de ginecomastia. Mas, de maneira geral, as reações adversas é isso: diminuição, disfunção erétil, diminuir a ereção mesmo, diminuição do libido, ejaculação tardia e, mais casos, a ginecomastia. Como? Né? Como? Eu tenho aqui a seletividade, né? Quanto mais seletiva nesse caso aqui, a tendência é o quê? É pronunciar os efeitos adversos. Tá certo? Então tá lá. A probabilidade de acontecer em torno de percentual, mas as reações adversas são essas aqui, ó. De maneira geral, tanto da finasterida como a do dutasterida. Certo? Aí nós já falamos assim, igual para redutase. Então, o objetivo dela é diminuir o tamanho. O efeito, ó, é de 6 a 12 meses. Então, não é tomou, passou, não é Doril. Isso aqui o paciente ele tem que estar sabendo. É de 6 meses para frente, começa a observar o efeito. Assim como a diminuição do PSA. A disfunção sexual é pronunciada. Ok? Por isso que, às vezes, depois nós vamos ver na próxima aula, trabalha com os medicamentos que são utilizados para disfunção erétil também, em associação, para compensar isso aqui. E aí eu tenho menor efeito hipotensão, mas eu tenho, então, menor efeito hipotensão, mas a disfunção sexual, nesse grupamento, ele é mais pronunciado. Tá bem? Bom, então aí vem a terapia combinada. Se eu já tenho esses dois grupamentos, eu posso trabalhar com a terapia o quê? Com a terapia combinada. Onde eu vou estar relacionando a farmacoterapia com a fisiopatologia. Na fisiopatologia, nós tínhamos um componente estático, que era o quê? O aumento da próstata, o aumento do volume prostático. E o dinâmico, que eram os sintomas urinários. É isso? Aumento do tônus da bexiga, né? Instabilidade da musculatura detursor, levando a contratilidade. Então, aí se trabalha, às vezes, a associação, né? Para interferir no componente estático, seria o 5-alfa-redutase. E os bloqueadores alfa-adrenérgicos interferindo com o quê? Com a resposta dinâmica da fisiopatologia. Tá certo? Então, 5-alfa-redutase no estático. E os alfa-bloqueadores na resposta dinâmica, nos sintomas urinários. Bem? Só que assim, tudo é os consensos, tá? A terapia combinada também não vai chegar, qualquer um vai chegar trabalhando, não. Tá bem? Só mais em quê? Em sintomas mais de moderado a severo, onde faz a ultrassonografia transretal e o volume prostático está acima de 30 gramas, PSA acima de 1,5, tá bom? Tem volume residual moderado e os sintomas, né? Os sintomas urinários naquele questionário acima de 12. Então, esses aqui são os critérios para utilizar a terapia o quê? Para terapia combinada. E a terapia combinada, eu tenho sinergismo sim. Então, tá aqui está mostrando, ó, o placebo, tá aqui, ó, o índice, né? A incidência da regressão prostática em anos. E aí você tem, ó, a utilização do placebo, a utilização apenas da finasterida, apenas da doxazosina, né, que é o bloqueador alfa-adrenérgico, e associação em conjunto, ó. Associação em conjunto. Tá bem? Então, aqui eu tenho sinergismo, quando você associa. Tá certo? Só que a gente vai deixar para associar nesses critérios aqui, ó. 30, etc. E tal. Por quê? Porque depois eu não tenho mais, né? E é só cirurgia. A farmacoterapia da próstata é isso daí, ó.
É só esses dois grupamentos, melhora os sintomas urinários, tentar diminuir o volume prostático. Passou disso, gente, é cirurgia. Tá certo? Então, deixa-se para associar naqueles critérios ali. Não é, primeiramente, trabalha com a monoterapia para depois trabalhar a associação. Tá bem? Então, aqui eu tento trabalhar, diminuir o volume, o volume prostático. E aqui eu trabalho com o quê? Com os sintomas urinários. Relaxando o quê? Relaxando a musculatura lisa da próstata e relaxando o esfíncter, tá bem? Da uretra, aí você urina melhor. Ok? Opa, professor Ivana aqui, ó, tem sim, tem fitoterápicos sendo utilizados. Mas os urologistas, eles não consideram ele como de primeira linha, tá bom? Em função de poucos estudos. É o problema, né, às vezes, da fitoterapia, isso aí, né? Às vezes tem uma determinada ação, mas, porém, todavia, tem poucos estudos, né? Os médicos ainda são muito alopáticos, né? E aí deixam de utilizar, às vezes, recursos que a gente teria naturalmente junto, né, próximo da população. Mas tem os fitoterápicos. São diversos extratos. Aí você tem Serenoa repens, que vai dar origem ao prostatal. Depois nós vamos falar aqui. A casca da Pigeon africana, a raiz da Echinacea purpúrea e Pox hopper, né? São alguns dos fitoterápicos que podem ser utilizados aí, tá bem? Vou dar destaque a um que já está bem consagrado, que é a Serenoa repens, conhecido como prostatal. Não estou fazendo propaganda, no laboratório herbário, ok? Ele tem uma atuação inibindo quem? Inibindo a conversão. Então, ele inibe lá 5-alfa redutase. Tá bem? Então, a ação dele é inibir a 5-alfa redutase. Diminuindo o quê? Diminuindo a produção da dihidrotestosterona. Tá? Já uma ação já está registrada na Anvisa, né? Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado com esses produtos. Principalmente aqui, vende muito produto na internet, né? E assim, o Prostatal é um produto do laboratório herbário e tem registro na Anvisa, tá bem? Então tem essa ação dele lá. Então tem uma ação já comprovada que pode ser utilizada também, ok? Como fitoterápico. Bom, terminou a terapia farmacológica, entra com o quê? Não está funcionando? Entra com a terapia que eles chamam de minimamente invasiva, TMI, terapia minimamente invasiva. E é o que a gente vai observar aqui, vamos trabalhar. Uma das terapias minimamente invasivas é a colocação de stents. Igual daquele do cardiovascular, tá bom? Só que coloca por via endoscópica, né? Vai lá por via endoscópica e coloca o stent aqui, ó. Certo? Para facilitar o quê? Para facilitar a saída da urina. Tá bem? Eles são recobertos por uroendotélio em termos de 4 a 6 meses. Qual o problema? Eles são pouco utilizados. Em função do quê? Em função do custo. Tá certo? É muito caro. Então, pouco utilizado. Mas tá lá, a colocação de stent é uma terapia minimamente invasiva também. A outra é a termoterapia transuretral por micro-ondas. Então, coloca lá o aparelho e aí ele vai aquecer a próstata a 45 graus, causando necrose ali e, consequentemente, aí você vai do quê? Vai diminuir, né, os sintomas urinários, vai facilitar a excreção da urina. Também é uma terapia minimamente invasiva, porém também não é tão efetiva. Ok?
ok? Não é tão efetivo. Outra terapia minimamente invasiva é o que eles chamam de ablação transuteral por agulha. Tá bem? Então ele coloca lá através do endoscópio e aí com a agulha vai queimando, tá? Liberando calor no interior da agulha. Vai queimando a próstata. Tá certo? Vai queimando a próstata. Tá certo? Também tem os limitadores. A próstata tem que ser menor do que? De 40 gramas. É claro que o paciente é sedado, tudo certinho, mas menor do que 40 gramas. Também é uma terapia minimamente invasiva. A ablação prostática por laser. Também pode ser feito? Pode. Tá? Tá lá, vaporização de água. Qual que é o inconveniente disso aqui? Inconveniente que você não consegue tirar um pedacinho lá para fazer, já aproveitar e fazer a biópsia. Tá bem? Os pedacinhos. E é alto custo, então também tem as suas limitações ali. Bom, passou essa terapia minimamente invasiva, aí vai se decidir o quê? Vai se decidir, então, pela cirurgia. Em que situações? Quais são as principais indicações para a cirurgia? Retenção urinária persistente, infecções urinárias de repetição, ureter hidronefrose, lembra? Aumento do ureter e retenção de urina no ureter, que pode atingir o rim. Insuficiência pós-renal, né? Por conta da retenção da urina, que leva a uma hidronefrose. E falha no tratamento medicamentoso. Então, por esses critérios, aí se vai trabalhar o quê? A decisão cirúrgica. A cirurgia, acho que uma das mais utilizadas é a incisão transuretral, ok? A incisão transuretral é uma das mais utilizadas ali. Inferiores também a 30 gramas. Tem taxa, né? Após 5 anos pode voltar? Pode voltar. E aí você deu o aparelhinho lá. E o aparelhinho vai lá e vai retirando o quê? Pedacinhos da próstata. Vai lá, tira um pedaço, tira um pedaço, tira um pedaço. E tá aqui, ó. Os pedaços que são retirados. A incisão transuretral, vai pela uretra. Tá bom? E a mais utilizada, essa aqui, é chamada de ressecação transuretral prostática. Também tem que estar inferior a o quê? A 60 gramas. Vai observando também o volume. Então tá lá, vai lá, tá bem? A ressecação transuretral e vai retirando os pedacinhos também, retirada da próstata. Tá bem? Vai retirando, vai queimando, vai retirando, vai queimando e vai tirando os pedaços da próstata. Bom? Como é um processo aqui já mais um processo invasivo, tem todas as complicações. Tá bom? O paciente que às vezes faz isso, depois vai ter distúrbios o quê? Disfunção erétil, não tem jeito. E aí depois você tem o quê? A retirada da próstata aberta. Vai lá, e a cirurgia, que pode ser, né, na região retropúbica ou perianal. Depende de como é que é a técnica que o médico trabalha. Observe que aqui, ó, o tamanho da próstata. Nós estamos falando abaixo de 60, aqui acima de 80. Acima de 80 aí a indicação mais o quê? É a cirurgia aberta. É a cirurgia aberta. Tá bom? O inconveniente é uma terapia mais invasiva, tem maior permanência a nível hospitalar, longo período de inatividade, né? Então tem esses inconvenientes aí. E aí agora está surgindo, né, as novas técnicas através por lábaro, tá bem? Laparoscopia, também é uma nova técnica que pode ser trabalhada, certo? Tudo bem, pessoal? Bom, aí se faz a biópsia para verificar direitinho, nós já discutimos anteriormente. E a aula de hoje a gente fica aqui.